E aí, pessoas, tudo bem? Mais um vídeo, mais uma semana, dando sequência ao nosso papo sobre prescrição de exercício. Vídeo passado a gente falava sobre o princípio da sobrecarga, na sequência, portanto, princípio da adaptação. Esse sim, nosso patrão, né? Eu costumo dizer que não tem uma ordem de importância quando a gente fala de princípios científicos, mas sem dúvida nenhuma a adaptação é o nosso top. Ou seja, o princípio, como todos os princípios, servem para nortear a lógica que está embutida na sua organização de prescrição. Então não dá para você fazer uma prescrição aleatória sem entender o que você tem pretendido do início até o fim, ok? No mais é contar com a sorte. Aí é tiro no escuro, às vezes dá certo, como a gente já falou, e às vezes acontece mesmo, mas na maioria das vezes, quando você tem um mínimo de cuidado para lidar com o sujeito, é fundamental que você tenha uma lógica de treinamento. E isso vai ser norteado pelos princípios científicos, como eu já havia dito. Esqueci de lembrar, Fábio Venturim, joinha para o vídeo circular. Qualquer dúvida de por que nós estamos trocando essa ideia e por que eu estou aqui dando esses 15 minutos no máximo aí de papo com vocês, volta lá no famoso primeiro vídeo que eu explico isso um pouquinho mais de calma. Por que o princípio da adaptação é nosso patrão? Porque ele vai dizer simplesmente que todo sujeito é capaz de se adaptar desde que tenha recebido os estímulos de modo correto. O correto, segundo as tabelas, são os estímulos fortes, aqueles capazes de estressar o seu organismo a ponto de fazer com que ele passe por todo o processo da síndrome da adaptação geral e ao final desta conversa ele consiga sim se adaptar àquilo que você pretendeu. Estou muito confuso, Fábio, não consigo entender porque você fala coisas gerais, fala no âmbito geral, que raio de conversa é essa? Então, só para lembrar, quando eu falo de adaptação, eu estou me referindo àquilo que você quer como objetivo. Então, pensa, o aluno tem um objetivo geral que é, quero emagrecer. Então, olha, querer emagrecer significa, por conceito, fazer com que a quantidade de gordura corporal diminua. Ora, então a adaptação que você pretende nesse momento é fazer com que ele saia de um ponto, onde ele se encontra com uma determinada quantidade de gordura, e atravesse até o final, fazendo uma redução dessa quantidade. Esse é um objetivo. Então, qual é a sua adaptação? Fazer com que o organismo desse sujeito consiga permanecer bem, sob o ponto de vista toda a relação saúde-doença, estética, fazendo com que ele se adapte a essa nova maneira de estar neste mundo. Então, essa nova maneira vai implicar, por exemplo, fatalmente, em mudanças comportamentais. Ele vai incluir rotinas que têm a ver com o nível de alimentação, ele vai incluir rotinas que têm a ver com a quantidade de carga, traduzindo na nossa área, todos aqueles estímulos, por exemplo, das modalidades de exercícios físicos que você vai escolher para que ele execute durante um determinado período do dia, períodos das semanas, períodos dos meses e os períodos durante o longo dos anos. Então o princípio da adaptação simplesmente vai dizer isso. Todo sujeito é capaz de se adaptar, desde que você inclua na rotina desse sujeito estímulos capazes de fazer com que isso aconteça. E aí a mágica acontece. Então tudo aquilo que você vê nos livros específicos de qualquer modalidade que você hoje atua e conhece, estão sendo norteados por essa lógica adaptativa. Então quando você escolhe uma sequência, numa sessão de treino, seja no crossfit, numa calistenia, na musculação, na hidroginástica, no futebol, no handball, na escalada, no skate, no surf. Todas as vezes que você pensa o que fazer, você pode não estar associando, mas você pensa pensa da seguinte forma: o sujeito executará aquilo que eu estou falando e ele vai ter um determinado resultado. É disso que a gente está falando. O princípio da adaptação dirá: escolha de maneira correta o estímulo que você vai ofertar e, na sequência, você terá uma adaptação. O que falta muitas vezes para o sujeito que está prescrevendo é a clareza do que de fato ele quer. Né? A gente se deixa levar muitas vezes pelo objetivo maior do aluno, como por exemplo o do emagrecimento que eu já falei. Eu quero emagrecer, e aí você pergunta, quanto? Ele fala, tudo. Ora, tudo não diz muita coisa para a gente. Então uma escalada de adaptação sequencial que vai implicar em ele ter condições
de fazer o teu treinamento, do seu ponto de vista da força, da resistência aeróbica, da flexibilidade ou de qualquer outra variável da aptidão física, assim como ele tem que estar adaptado psicologicamente para suportar aquela carga ou aquela escolha de uma determinada modalidade. Quer entender um pouquinho melhor sobre essa história da adaptação da psicologia? Pensa assim, imagina um sujeito com 70 anos de idade que nunca praticou exercício físico, não tem esse hábito ao longo desses 70 anos e você coloca esse sujeito dentro de um box de crossfit 7 horas da noite com a turma lotada lá com 20, 24 alunos fazendo tudo ao mesmo tempo, nomes em inglês, partindo do princípio, por exemplo, que esse sujeito não entende, pedindo para que ele execute alguma coisa. Então esse sujeito ele vai ter um estímulo muito forte sob o ponto de vista psicológico e a tendência dele ficar ali é muito pequena. Ele vai querer ir embora porque ele vai buscar alguma coisa mais adequada ao padrão. Quer dizer que ele não possa fazer esse tipo de exercício? Óbvio que não, mas eu preciso primeiro adaptá-lo ao ambiente, àquela nova modalidade, aos gestos motores que ele fará, a maneira como ele vai se comportar e conversar com as pessoas que estão ao seu redor, caso essas pessoas, por exemplo, não tenham as mesmas características de hábitos de vida que ele tem. Então, quando a gente fala em princípio da adaptação, eu estou falando em você pensar todos os pontos do treinamento, que inclui os fatores psicológicos, sob o ponto de vista dessa motivação dele executar alguma coisa, a adaptação da lógica física, então ele precisa ter níveis de força, flexibilidade, resistência aeróbica, anaeróbica, agilidade, coordenação, capazes de fazer com que ele dê passos gradativos até atingir o objetivo maior que ele tem, por exemplo, que seja lá o emagrecimento, como eu estava falando. Mas isso pode ter a ver também com as características técnicas. Por exemplo, grupos de dança, né? Dança ou atividades que usam da música para conseguir condicionamento, né? É o caso, por exemplo, da Zumba, do Fit Dance, né? Não são considerados danças, mas o ritmo está presente, a música está presente. Então, basicamente, quando você entra numa aula, né, onde isso está acontecendo, você vai ver aquelas sequências, né? Geralmente nas filas da frente ali, imitando o professor bem próximo, a turma que já tem uma coreografia lá bem elaborada. E no final da sala, aqueles sujeitos que ainda não têm a coordenação suficiente para fazer uma determinada coreografia. E aí o que você vê ali? Nitidamente, o papo da adaptação. Na medida que o sujeito que está lá atrás e não tem absolutamente nenhuma coordenação vai melhorando os seus aspectos técnicos, ele vai passando para frente até psicologicamente, por exemplo, se sentir confortável e motivado a estar sendo mais visto do que quando ele se escondia lá atrás. Então o princípio ele norteia toda essa parte. Então eu tenho os aspectos técnicos, os aspectos físicos, os aspectos psicológicos, por vezes os aspectos táticos, quando a gente fala de modalidades esportivas, onde a tática é fundamental. Então é disso que a gente está falando e por isso que esse princípio é tão importante. Então pensando que o sujeito é capaz de se adaptar, mas pensando que você precisa escolher um estímulo adequado para ele, pensa em qualquer coisa que hoje você atua e que você tem passado para alguém. Será que o tamanho desse estímulo, considerando todas essas variáveis que compõem a carga, né, volume, intensidade, complexidade, e todas aquelas variáveis que compõem a parte específica daquilo que você domina, né? Quilometragem, distância, intensidade de frequência cardíaca, né? Aspectos técnicos daquela modalidade, gestos motores. Será que a quantidade de elementos que você coloca na sessão de treino, será que a quantidade desses elementos repetidos ao longo dos dias na semana, durante meses e anos, estão sendo suficientes para causar essa mudança? Então, essas mudanças geralmente, como eu já disse em outros vídeos, elas não são agudas, elas são crônicas. Então você precisa ter muita clareza do objetivo que você quer, ou seja, da adaptação que você quer promover, quais os passos e quanto tempo isso demoraria. Então eu não posso, por exemplo, prometer para um sujeito 1 ano de mudança e ficar aguardando 1 ano para eu ver se está tendo resultado ou não. Tá? Essas mudanças em geral no nosso organismo elas vão acontecer em prazos de mesociclos, ou seja, eu preciso aí de até uns 3 meses para ter uma mudança minimamente significativa ali em alguma coisa. Daí aquele papo de que menos de 3 meses não funciona. Ele não é engessado, é lógico que a mudança pode vir um pouco antes, um pouco depois. Mas eu preciso desses parâmetros de qual é a adaptação que eu quero e a fração dessa adaptação ao longo desse período. Por isso a ideia
de eu fazer avaliações recorrentes aí a cada mês ou a cada pedaços, né, de pequenos objetivos, né, porque eu não queria colocar o mês como uma referência, porque as mudanças não são tão matemáticas assim. Então eu posso propor uma carga agora e ter a expectativa de que em 2 semanas ou 7 semanas eu tenho um resultado. E aí eu vou fazer essas avaliações dentro da minha proposta, da minha lógica de treinamento e de adaptação que eu espero. Legal? Espero ter ajudado um pouquinho aí. Qualquer dúvida deixa nos comentários, depois de ter dado aquele joinha para fazer o vídeo circular. E a gente vai conversando um pouquinho mais sobre isso. Valeu, um abraço, até a próxima!